noite, queridos. Sejam todos bem-vindos à 10ª aula do nosso curso, né? Seja um formador de heróis por meio da mentoria e do discipulado. E hoje será o instrutor, né, Maurício Frasca. Boa noite. Iremos conversar sobre um assunto muito importante, a caixa de ferramenta do mentor, né? Vamos começar a nossa aula. Dá um clique, está passando. E vamos começar com nossa aula com uma expressão usada pelo Joel Comiskey. Ele diz assim: aprendi que devo fazer tudo o que for necessário para que o mentoreado cresça. Usar tudo o que há na caixa de ferramentas e dividir com liberalidade tudo com o mentoreado. Essa é talvez a maior descoberta que fiz sobre mentoria. Na prática da mentoria, eu devo me colocar inteiramente à disposição. O que puder aproveitar, eu uso. Mentoria, em resumo, é eu dando tudo de mim sob a direção do Espírito Santo. A esse ponto, eu acredito que cada um de nós, nesta aula, e que está nos assistindo, tem uma sua caixa de ferramentas. O que é a nossa caixa de ferramentas? Nós já falamos em outras oportunidades, em outras aulas. A caixa de ferramentas são as suas ferramentas pessoais que você desenvolveu ao longo da sua vida, como discipulador, como mentor, e você as usa para justamente acompanhar o seu mentoreado, né? Uma das coisas mais importantes que podemos entender é que cada mentor tem que aprender a importância de ouvir. Isso é fundamental. Quando estamos ouvindo o nosso mentoreado, né? Pode passar, obrigado. Quando ouvimos nosso mentoreado, estamos entendendo o que ele está sentindo. Estamos dedicando tempo a escutar como é que está o coração do nosso mentoreado. O mesmo Joel Comiskey diz assim: antes eu pensava que devia impressionar meu mentoreado com minha sabedoria e minhas respostas. Porém, percebi que meu trabalho principal era conseguir obter as respostas dos mentoreados. Esse é um erro que acontece, né? Infelizmente, no começo, quando nós estamos mentoreando, às vezes estamos tão preocupados em passar o nosso conhecimento que esquecemos que precisamos do feedback, precisamos saber o nosso mentoreado como é que ele está, entender o que ele está, o que ele entendeu, o que ficou daquele ensino, né? E às vezes temos, por excesso de zelo, eu acredito que é isso, temos o hábito de dar respostas antes que ele formule as perguntas, né? Às vezes o mentoreado está falando alguma coisa, nós estamos tão preocupados em responder para ele que acabamos cortando, né, o raciocínio dele. Acabamos embaçando, né, atrapalhando a forma dele se expressar. Então, um bom mentor, como diz aqui, deve desenvolver uma estrutura para mentoria baseada em ouvir, perguntar, porque as perguntas boas inspiram ótimas respostas, encorajar e ajudar o mentoreado a encontrar resposta por si mesmo. Não podemos dar sempre o peixe já pescado. Precisamos ensinar nosso mentoreado a pescar. Precisamos estimulá-lo ao ponto que ele possa vir nos dizer o que ele acha a respeito de um determinado assunto. Que ele dê o ponto de vista dele. Por favor. É só acrescentar essa ideia do Joel Comiskey da caixa de ferramentas. Ele usa uma ilustração muito interessante quando ele fala sobre esse conceito da caixa de ferramentas. Como ele falou, né? E Maurício citou logo no início, que para ele é a maior descoberta da mentoria.
ele usa a ideia de alguém, por exemplo, digamos que às vezes eu já fiz isso. Eu não sei, às vezes, lidar com as coisas de casa. Por exemplo, se quebra uma torneira ou, de repente, alguma coisa elétrica tem alguma falha. E aí, às vezes, eu chamo aquela pessoa, sabe aquela pessoa que sabe de tudo? Tem até alguns nomes, né? Tem gente que se chama marido de aluguel e tal, né? Que é aquela pessoa que sabe um pouco de tudo, sabe de elétrica, sabe de encanamento, sabe de marcenaria, como o Maurício, né? Maurício de Curitiba era essa pessoa, né? Ele sabe de tudo porque ele trabalha nessa área ele é marceneiro, né? E aí, às vezes, eu tinha coisas que eu não sabia resolver, tinha coisas que eu conseguia, mas muitas delas eu não sabia. E às vezes eu esperava juntar alguns problemas aqui de casa e eu chamava ele, Maurício, me socorre. Aí o que ele fazia? Ele trazia uma caixa de ferramentas grande com um monte de ferramenta diferente. Ferramenta para encanamento, para eletricidade, para trabalhos de marcenaria, um monte de coisa. E aí, de acordo com as necessidades que estavam na minha casa, eu dizia, ó, Você Maurício, tem esse problema aplica. bem aqui, essa gaveta emperrou. Aí ele pegava uma ferramenta para arrumar a gaveta. Ó, Maurício, esse problema, eu preciso de uma lâmpada bem aqui nesse cantinho escuro aqui, ó, lá do depósito. Aí ele pegava a eletricidade, que bateu a eletricidade, fio e tal, tal, tal. Então ele tirava da caixa aquilo que era preciso, a ferramenta certa, por exemplo, parafusadeira, eu não tinha. Então, quando era preciso a parafusadeira ideal, aí ele vinha com a ferramenta certeira para poder arrumar os problemas que eu tinha, né? Eu não tinha como resolver, mas ele tinha as ferramentas e ele trazia de acordo com as minhas necessidades, ele aplicava as ferramentas para ajudar a resolver os problemas da minha casa. É com essa ilustração que Joel Comiskey fala sobre esse conteúdo, né, sobre esse tema, ou seja, essa é a maior descoberta da mentoria. Quando a gente começa a caminhar com alguém, na verdade, a gente não vem com tudo pronto. O mentor não vem com todas as ideias prontas do que ele vai fazer. Na verdade, ele vai descobrir caminhando com o seu mentoriado. O mentoriado é que vai trazer as suas necessidades, seus problemas, seus dilemas, suas dúvidas, suas questões. E o mentor, na interação, ele vai é, se colocar à disposição para atender às necessidades do seu mentoreado de acordo com as que estão aparecendo para ele, que estão sendo reveladas para ele. E aí, se for preciso, ele vai usar a ferramenta que encaixe com a necessidade da ajuda que o mentoreado precisa. E aí, por isso que ele começa a falar do ouvir. Primeira coisa que eu tenho que, digamos, eu começo a mentorear, né, o pastor Reginaldo, como a gente fez esse ano, né? Começamos esse ano um relacionamento de mentoria. Então, qual era a primeira coisa que eu tinha que fazer? Eu tinha que ouvi-lo, eu tinha que conhecê-lo mais, eu tinha que conhecer a história dele, as necessidades da igreja e tal, o que ele precisa. E aí, aí sim, eu comecei a me preparar, a anotar, a saber e buscar de Deus meios de ajudá-lo. Que tipo de ferramentas encaixam que eu tenho, ou de experiência, ou de bagagem, para poder ajudá-lo. Entende? Então, essa é a, a definição que ele aplica da caixa de ferramentas, né? E por isso que ele começa a falar que a primeira ferramenta é aprender a ouvir, né? Isso é uma ferramenta, é uma das ferramentas, né? Aprender a ouvir. Aí tem outras, como fazer perguntas, encorajar, né? E várias outras que a gente vai ver na aula de hoje, né? Então, só essa questão que eu queria acrescentar. Inclusive, pegando esse gancho, quando o Alexandre me chamava, eu sabia já como é que ele ia resolver. Então, assim, quando eu, fazendo um paralelo, no começo do nosso discipulado, no começo da nossa mentoria, quando nós começamos a mentorear alguém pela primeira vez, nós vamos aperfeiçoando as nossas ferramentas. Nós vamos afiando as nossas ferramentas. Os problemas que podem surgir, a dificuldade que nós enfrentamos juntos com o nosso mentoreado, nos levam a ter ferramentas afiadas, prontas para resolver o problema que o nosso mentoreado pode, talvez, trazer à tona.
Como no meu caso, quando eu trabalho e escuto o que o cliente tem para me dizer, na hora que ele fala, eu já tenho duas ou três soluções para o problema dele. Mas isso não aprendi no primeiro dia. Isso aprendi ao longo de vários serviços nos quais eu desenvolvi as minhas ferramentas e as minhas soluções, né? E é claro, como em todas as obras, todos os trabalhos, quando eu vejo que eu preciso do auxílio de outro profissional, né? Aí eu já atuo ajudando o meu mentoreado, no caso o meu cliente, né? Continuando esse paralelo, com outro profissional que faz um trabalho que eu não faço, mas que eu posso garantir e que ele vai fazer o serviço que eu preciso, né? Veremos mais na frente formas de poder ajudar nosso mentoreado através do alcance que nós temos, né, de outras pessoas, né, de outras ferramentas que podem não estar na nossa mão, mas são de outros mentores e que nós podemos aplicá-las para que o nosso mentorado se desenvolva. Então, o forte de eu ter uma caixa de ferramentas é que ela se desenvolve junto conosco, ao ponto que quando o nosso mentoreado estiver passando por um aperto, um problema, uma dificuldade, algum momento específico da vida dele, nós já temos a sabedoria, né? Nós já temos o conhecimento da solução do problema dele. O lance aqui não é fornecer, né? Como eu fiz o exemplo do peixe antes, não é fornecer rapidamente a solução, porque nós sabemos que tem duas, três formas de resolver um problema. Isso nós adquirimos ao longo dos anos, né? Ao longo da nossa experiência como mentor. Mas o lance é fazer com que ele descubra qual pode ser a solução, que ele descubra qual pode ser a melhor forma de resolver o problema. E aí ele vai montando a própria caixa de ferramentas. Porque quando ele vai mentorear alguém, à sua vez, ele já terá algumas ferramentas afiadas para poder ajudar o mentoreado dele. Então, essa experiência, essa aqui, normalmente, não tem preço. Cada um de nós tem os dons que Deus deu e, além deles, tem os talentos que nós desenvolvemos, né? Vamos continuar, né, entendendo como podemos ajudar o nosso mentoreado. O papel do mentor, né, é de fazer perguntas que conduzam o mentoreado a tomar suas próprias decisões. A gente acabou de falar. Colocando o mentoreado no banco do motorista da sua vida. Isso é necessário, né? Como quando eu fazia as perguntas na época com o Alexandre, quando eu morava aqui em Curitiba, o que ele precisava? O que está acontecendo? Qual é realmente o problema? Qual é a tua necessidade? Tu quer que resolva dessa forma, dessa outra forma? Quer investir um pouco mais ou quer investir um pouco menos? São várias, né, perguntas, mas as perguntas eliminam os empecilhos na vida. As perguntas retiram os falsos problemas da frente para chegar logo no objetivo, né? Então, nos ajudam as perguntas a entender qual é a profundidade, né, do atendimento que devemos dar ao nosso mentoreado. As perguntas têm o poder de aprofundar no problema, ter o poder de... Pode passar. Pode ter o poder de descobrir, desvendar o verdadeiro, né, problema, no âmago que está no coração do nosso mentoreado. No entanto, na prática da mentoria, alguns mentoreados desejam mais do que apenas falar, né? Desejam mais do que apenas responder às perguntas poderosas do seu mentor. Os mentores também querem ouvir o conhecimento e conselhos do mentor dele. É o que a gente falou aqui. O mentoreado também precisa aprender, precisa conhecer, precisa aumentar o seu conhecimento. E os conselhos do mentor são preciosos. E eu pessoalmente, nos últimos anos, tenho intensificado nosso... Engraçado, né? Abrindo um parêntese aqui. Temos morado distantes, né? No último ano, né? A gente se viu em março, né? Se não era abril, né? Com a causa do casamento do Rodrigo.
mas temos intensificado as nossas conversas muito mais do que quando o Alexandre estava aqui em Curitiba. Né? As nossas conversas eram mensais, né? Mais por semana. E hoje a gente tem uma frequência muito mais, né, intensa, porque nós precisamos, às vezes, justamente daquele conselho, tem um contratempo, tem um problema que surge. Nós que somos mentoreados, precisamos realmente apurar, né, os nossos problemas, resolvê-los, e se faz sempre mais presente a necessidade de ouvir o conhecimento e o conselho do nosso mentor. Vamos passando. Aí você, é isso, né? Aí você percebe que realmente, que para realmente servir àquelas pessoas, tem que se dar a elas. Tem que dar a elas o que necessitam, o que frequentemente inclui dar conselho, ensino, treinamento. Ouvir, encorajar e fazer perguntas são a base da mentoria. São os 3 passos importantes. Encorajar é motivar, é levantar o astral, é motivar a desvendar, desbravar até a própria alma, até os próprios problemas no coração, tem que ser enfrentado. Só que o nosso mentoreado só vai crescer se ele mesmo enfrentar, né, os seus medos, as suas dúvidas, né? Porque é nisso que nós crescemos. Quando nós conseguimos fazer com que o nosso mentoreado adquira a coragem necessária para fazer escolhas, às vezes fáceis, às vezes difíceis, mas são as escolhas dele. Nós estamos dando o suporte para ele, né? Então, precisamos expandir o alcance desta base, né, desse nosso ouvir, desse nosso encorajar, porque quando fazemos isso, quando fazemos as perguntas certas, estamos suprindo a necessidade do nosso mentoreado. Ele, quando é ouvido, quando é encorajado a tomar decisões importantes da vida dele, quando nós fazemos as perguntas que ele espera que nós façamos a ele, nós estamos criando uma base ampla, uma base larga para suprir a necessidade. Então, além de ouvir e fazer perguntas, encorajar, temos aqui ensinar, aconselhar, desafiar, que eu acho que é uma das coisas mais lindas que temos. O desafio nos prova, nos coloca à prova. Quando nós desafiamos o nosso mentoreado, estamos verdadeiramente fazendo ele crescer. Porque o desafio nos põe à prova. O desafio é fazer alguma coisa que nós não estamos acostumados a fazer. Quando nós somos desafiados a fazer alguma coisa, isso nos puxa de nós o melhor de nós. Fazendo um exemplo aqui com o livro de Alexandre, ele me deu material e eu tinha que expressar da melhor forma o conceito de liderança, o conceito de ensino. Eu tinha que colocar de uma forma melhor possível os capítulos, as fontes, que fosse uma forma rápida de ler. Inserimos perguntas no final de cada roteiro, estou dando spoiler, mas enfim. Mas quero que vocês entendam que foi desafiado por Alexandre. Eu precisei fazer o que eu fiz e deu tudo certo. Mas foi um desafio, eu nunca tinha feito. Mas fiz claramente com carinho, com amor, com dedicação. Sabia o que a gente queria. Fomos andando, eu aqui e Alexandre na Tailândia, né, conversando todos os dias sobre essas páginas, sobre esta capa, todos os detalhes. Foi realmente chegando o material, os pingados, os comentários, os testemunhos, a gente foi montando. Então, assim, quero dizer para vocês, o desafio, talvez, de tudo isso, é a ferramenta mais gostosa para o mentoreado, porque ele é colocado à prova pela pessoa que eu está ensinando, pela pessoa que eu está encorajando. E a gente, quando consegue dar conta, a gente é feliz, a gente sabe que está fazendo o serviço bem feito, está fazendo tudo para o reino, ele está fazendo da melhor forma possível, né? Então, tudo
tudo que for necessário para ministrar o nosso mentoreado é o que devemos fazer. Tudo que for preciso para criar outro mentor como nós, uma cópia de nós que amanhã estará ensinando alguém nos mesmos caminhos, nos mesmos passos que nós demos. Por isso a caixa de ferramenta é importante. E o lindo da caixa de ferramenta, dessa caixa de ferramenta, contrariamente à caixa de ferramenta que tem aqui em Curitiba, é que a Alexandre não pôde levar nada, ela continua aqui. Então, se eu quiser levar minha caixa de ferramenta, devo carregar no avião e levar para Luiz. Mas a caixa de ferramentas que nós criamos na mente do mentor, do nosso mentoreado, vai acompanhá-lo o resto da vida, a vida toda. Então, é uma caixa de ferramenta muito preciosa, muito valiosa. Vamos passando aqui. Aprenda, né? Olha aqui, que deverá fazer tudo o que for necessário para que o mentoreado seja bem sucedido. Obviamente, usar tudo o que há na caixa de ferramentas. Isso é que a gente acabou de falar agora. Tudo é útil, tudo pode ser preciso, tudo pode ser necessário. O desafio, o alcance, o sucesso do nosso mentoreado, eu acho que é a melhor forma de reconhecer o nosso trabalho. Tinha uma propaganda um tempo atrás que falava, era sobre cartão de crédito, né? Dizia que X, esta bolsa R$ 1.000, essa viagem R$ 10.000. Agora, passar seu tempo com a pessoa que você ama, isso não tem preço. Isso nem Mastercard paga. Essa era a propaganda. Mas o que quero dizer que realmente não tem preço ver o crescimento do seu mentoreado. Eu, particularmente, hoje comecei a leitura de um livro, que é um livro, eu acredito que seja um livro muito bom, é o Discipulado, de Bonhoeffer, e o sobrinho da minha esposa pediu para começar a fazer um discipulado baseado nesse livro. Então, todo mês temos um capítulo desse livro que nós sentamos e comentamos. É um grande sucesso para ele, porque ele queria muito ler esse livro e ele não tinha tempo. Ele não conseguia se concentrar no livro, não conseguia dar atenção no livro, porque o livro é um pouco, né, acho que a palavra que eu quero usar é pesado, mas o conteúdo é um conteúdo que tem que ser mastigado, né, lido, absorvido, né? Então, é um sucesso porque ele está conseguindo ler, está conseguindo entender. E para mim é uma felicidade vê-lo crescer através de um discipulado que de outra forma talvez não poderia funcionar, mas está funcionando porque é baseado no livro que ele queria ler. Eu estou ajudando ele a criar as ferramentas com que ele vai amanhã, tenho certeza, desenvolver a vida de alguém, né? E continuando, você vai descobrir, pode passar por nós, você vai descobrir que algumas vezes deve confrontar e desafiar seu mentoreado. Outras vezes, ouvir suas preocupações a respeito da igreja, ministério em geral ou dificuldades pessoais, né? Isso faz parte também, né? Precisamos acompanhar no nosso mentoreado nos momentos bons e também nos momentos difíceis, né? Às vezes, dúvidas a respeito da igreja são o que mais surge, né? Entendimentos, o porquê. Um dos assuntos que a gente estava conversando no mês passado era sobre dízimo, né? A clareza sobre o dízimo, né? Por quê? É um mandamento. Por que fazer? Por que não? O que está certo? O que é oferta? São preocupações, né? Que ele, jovem na caminhada, precisa entender, né? Ele hoje está no Ministério de Crianças, ele gosta de crianças, então ele está ajudando. Enfim, são momentos que nós precisamos estar presentes. Momentos difíceis, né? Em que nós precisamos estar presentes. Presentes porque é necessário que nós demos a ferramenta para o nosso mentoreado. Que nós possamos dar para ele a forma de enfrentar essas dificuldades no começo na vida, né? Quando existe, para ele se tornar uma pessoa melhor, né?
continuando, às vezes, você deverá lhe dizer que ele leia um livro que contém todas as respostas aos seus questionamentos. E eu gosto muito da Bíblia, então, eu gosto muito de ler livros. Pessoalmente, sou suspeito de falar, mas acabei de comprar 6 livros. Tinha uma Black Friday de livros. Ah, não aguentei. Mas, assim, sou suspeito, eu gosto de ler livros. Mas, às vezes, tem livro que dá as respostas que nosso mentorado precisa. Às vezes, um PowerPoint, às vezes, um vídeo, às vezes, um filme. Nós aqui indicamos filme justamente com esse objetivo. Porque um filme passa um conceito com mais facilidade, né? No contexto do filme, aquela hora e meia, 2 horas, que nós não conseguiríamos passar, né? Da mesma forma, com a mesma intensidade, né? O nosso mentor aprender a criar novas abordagens conforme surgirem as circunstâncias. E as circunstâncias são muito bem representadas pelos materiais que podemos passar para eles, né? Como como falamos, pode passar mais um slide, vou pôr mais um aqui. Na prática, nós estamos constantemente à disposição do nosso mentoreado. A mentoria só há quando tem alguém para mentorear. A mentoria só existe quando nós temos alguém para o qual podemos passar o nosso conhecimento. Então, tudo que tiver ao seu alcance, ou use. Nós falamos antes de usar materiais, ferramentas de outros profissionais, né? Fiz o exemplo do trabalho, mas isso acontece quando nós indicamos um livro escrito por outra pessoa. Aquela pessoa, de alguma forma, está mentoreando o nosso mentoreado. O livro que Alexandre, sobre as 12 disciplinas, né, Alexandre, que tu me aconselhou, é o livro que eu revolucionou minha forma de entender aquele conceito. Celebração da disciplina, né? Celebração das disciplinas, correto. Então, são materiais que se Alexandre fosse sentar comigo para tentar me explicar as 12 disciplinas, iria passar meses e talvez não iria ser tão profundo ou tão impactante como o livro foi. Ele pegou o livro, passou o livro para mim, através do livro, através do ensino feito pelo escritor do livro, e eu compreendi muitas coisas que até então conhecia só por alto. Então, vídeos, né? Tá aqui filme que estamos passando para vocês. E é interessante que esse livro, ele é muito prático, né? Ele fala de 12 disciplinas espirituais, tudo muito prático. Então, não era só teoria. Ele estudou um livro, mas tinha toda uma prática por trás. E aí, nas nossas conversas de discipulado, a gente ficava trocando figurinhas sobre como praticar as disciplinas espirituais, né? Foi muito interessante esse material. Foi. E, assim, tudo que você conhece, tudo que você tem, eu lhe digo de coração, se doem para seu discípulo. Se doem, doem seu conhecimento, doem o seu tempo, doem aquilo que, como escrito aqui, aquilo que funcionou e aquilo que não funcionou para você. Até contar um fracasso, o nosso fracasso, consegue 2 objetivos. Primeiro, o mentor vê que nós não somos infalíveis, que nós somos seres humanos, né? E do outro lado, o fracasso, com a solução anexa, vai servir para ele não errar. Como se assim, fazendo a comparação com o trabalho, se alguém me ensina que cortando a madeira daquele jeito não vai funcionar, vai rachar e tudo mais, eu não vou fazer. É um fracasso. É um fracasso que o meu mentor me ensinou. Aí eu não levo comigo. Eu aprendi com o erro dele, né? Então, isso é importante. Eu estava escutando o pastor Rafael da Maranada, ali de São Luís, dando um treinamento sobre discipulado, e disse que o discípulo dele está com ele. Às vezes está em casa, ele briga com a esposa dele, mas também faz paz com a esposa dele. Então, o discípulo vê que ele deu problema, porque quem é que nunca teve um atrito com o cônjuge? Isso é normal, acontece. Dentro de dia difícil de todo mundo, né?
Mas assim, ele diz assim, o meu discipulado, meu mentoreado, ele me vê brigando com a minha esposa, mas também me vê fazendo paz com a minha esposa. Me vê enfrentando o problema, vê como eu resolvo e como eu soluciono. Eu estou ensinando para ele. Quando ele tiver uma situação parecida, ou talvez um caso de alguém que esteja passando uma dificuldade no casamento, ele vai poder usar o exemplo do pastor como exemplo para ele resolver o problema do mentoreado dele. Então, até o que não funcionou para nós é de ensino, pode ser aproveitado, né? Vamos passando aqui. Então, seus objetivos, né, acabamos de falar, é ajudar o mentoreado. E por isso, sem qualquer hesitação, lhe digo de coração, coloque a agenda dele como prioridade absoluta. Dedique tempo a ele. Gaste bastante tempo orando. O Jogo Minsky, no seu livro Seja um Supervisor de Células Eficazes, do qual eu fez um treinamento para supervisor de célula, ele coloca como prioridade a oração antes do encontro com os líderes de célula. No caso ali é o livro um pouco mais à frente, né? Estamos falando de supervisor de célula com líder de célula. Mas esse conceito para mim foi muito claro. Precisamos ouvir de Deus, precisamos esperar em Deus antes de qualquer encontro de mentoria. Nós estamos sendo usados por Deus como ferramentas. Nós estamos sendo usados por Deus para mudar a vida de um filho dele. Nós temos essa responsabilidade espiritual com o nosso mentoreado. Então, antes de cada encontro, se ofereça a Deus, ore, ouça do Senhor. O Senhor, como eu sempre digo, Deus é o maior interessado. Isso é verdade. Deus é o que mais está preocupado com o destino dos seus filhos. Todos os seus filhos. Então, o tempo de oração é o tempo que você melhor gasta no seu quarto em prol do seu mentoreado. Anote o que o Senhor fala para você, escreva. Vamos falar daqui a pouco do estudo de caso, que é uma forma de você acompanhar de forma mais, né, mais fechada, mais requintada, uma forma mais completa de acompanhar o seu mentoreado. Mas, para você entender, é a forma como nós fazemos as coisas que traz o profeta para nosso mentoreado, né? Ofereça a sua amizade, claro, porque não tem só, né, falar, não tem só prestação de conta, não tem só estudo bíblico, não tem só crescimento espiritual. Também tem um momento para se divertir, tem um momento para descontrair, comer uma pizza, um sanduíche, um hambúrguer, dar uma volta na praia, quem pode. Nós não temos praia em Curitiba, mas nós temos parque. Então, eu tenho aproveitado muito quando posso, quando o tempo permite, né? Agora está chegando o calor aqui em Curitiba, então vai ser mais fácil. Mas tenho aproveitado o tempo para usar desse tempo com o meu mentoreado para fazer coisas simples, né? Tipo, Maurício, eu estou indo no supermercado, vem comigo. O que vai fazer no supermercado? Eu vou comprar o leite. Mas não é o leite em si, não é o supermercado em si, é o tempo de qualidade que você passa, que durante aquele momento em que não tem um limite de tempo, não tem um limite de horário, não tem um limite de conversa, a gente consegue ficar mais à vontade. Esse ficar mais à vontade traz, ele digo por experiência própria, uma certa tranquilidade, uma certa despreocupação, como eu falo aqui o texto, em que é possível conversar verdadeiramente de tudo e sem ter um objetivo na frente, mas o mentor consegue puxar perguntas mais simples, né? Com uma conversa mais simples e fazer com que o mentoreado se sinta mais à vontade com ele. Isso faz parte do nosso relacionamento como mentor, né? O mentor, né? Continuando aqui, deve se doar completamente. Como falamos aqui,
Mentoria é, em resumo, você dando tudo de si. Você está dando seu tempo para gerar outro você. Você está criando, investindo tempo para criar outra pessoa com uma caixa de ferramentas adequada, que saiba enfrentar a vida, que saiba resolver problemas, que saiba crescer no reino de Deus, que saiba ajudar outras pessoas, né? Não há uma maneira única de mentorear, claro, não tem. Mas, como falamos aqui, a mentoria não trata do mentor. A mentoria só existe quando tiver mentoreado. Mentorear é sair do caminho e permitir ao mentoreado compartilhar, comunicar e tomar decisões. Às vezes, nosso mentoreado não fala nem em casa, não fala com ninguém no trabalho. Talvez nós sejamos o único amigo ou amiga do nosso mentoreado. Em casa, com os pais, se for um jovem, né, que não estiver casado, às vezes o nosso mentorado não consegue se expressar corretamente com os amigos, não consegue se expressar corretamente com o cônjuge, mas consegue se expressar conosco, porque nós precisamos dedicar tempo a isso para que isso dê fruto. Nós precisamos eh, manter essa experiência tão viva no coração do nosso mentoreado, que não somente nós tornamos o melhor amigo, nós tornamos a pessoa que o conduz, o guia, né? Eu gosto muito de usar a frase do Ben Wong, quando ele diz que quando nós precisamos de alguém ao qual damos permissão para mexer na nossa vida. Deve ter uma pessoa na nossa vida, uma pessoa, pelo menos, que tenha autoridade para não dizer se estamos indo bem ou mal, se estamos errando na nossa jornada ou não. Se precisamos mudar o nosso caráter, se precisamos ajeitar nossa rota, se precisamos nos direcionar em alguma direção, se estamos indo na direção errada, essa pessoa é o mentor. Então, eu, como eu disse, sou suspeito de falar, eu não consigo ficar sem cuidar de alguém e sem ter alguém que cuida de mim. Porque eu sei que essa jornada não é fácil, né? Tanto a jornada cristã, quanto nesse mundo que nós vivemos, as anseias, angústias, preocupações fazem parte da nossa jornada. Então, realmente, como diz Eclesiastes, não é bom que o homem, né, ande sozinho. É bom se tiver dois, porque se um cai, um levanta. E assim, né, que esse é o nosso trabalho. Eu queria falar com vocês, que eu já mencionei aqui antes, sobre o estudo de caso, né? E eu aconselho preparar uma agenda, um caderno, se você acha melhor, em que você coloca anotadinho o perfil do seu mentoreado, né? E eu preparei o Word, se vocês quiserem, eu vou até compartilhar. Eu tenho mais ou menos uma ficha, né? Que eu uso para me acompanhar com os discípulos, né? Eu hoje provavelmente voltarei a cuidar de dois irmãos, né? Tinham se afastado por alguns problemas pessoais, mas a sugestão do pastor, ele quer que eu continue, então vou ter três pessoas, né? Cada uma pessoa é um discípulo, cada discípulo é uma necessidade diferente, é uma história diferente, é uma jornada diferente. Então, sobretudo quando você está discipulando duas ou três pessoas, eu aconselho a fazer um estudo de caso. O que é um estudo de caso? É um documento, é uma informação, é um lugar onde você anota tudo que pode lhe servir para definir, né, para lhe ajudar sobre a vida do seu mentoreado. O seu histórico, de onde ele vem, onde nasceu, se mora na cidade, qual é a sua personalidade, como é que a família está, uma família íntegra, uma família cristã, não, é uma família despedaçada, problemas pessoais, as informações que estão referentes à igreja, por exemplo, onde ele está congregando, a doutrina, a filosofia, se ele está engajado em algum ministério,
Isso é fundamental, porque cada vez que você abre o estudo de caso dele, você lembra rapidamente as informações importantes. De onde ele vem e qual é hoje o engajamento dele na igreja, se ele está com alguma atividade, se ele gosta de tocar música, violão, se ele faz atividade social, se ele é bom, né? Os dons dele, se ele é bom de falar, se ele é bom com eletrônica, assim, eletricidade, se ele mexe bem com ferramentas, não, ele gosta de estudar, ele é químico, enfim, cada um, né, tem um perfil. E o conselho que ele dá aqui, eu gosto desse conselho, porque às vezes, quando estamos numa conversa, precisamos observar o nosso mentoreado. O que significa observar? Realmente olhar. Tem alguns estudos que são ligados a ensino de leitura facial, leitura labial, leitura do corpo, né? Porque quando nós estamos falando, nós temos alguns movimentos que repetimos. O olhar vai de um lado para o outro. Diz que você está mentindo, não consigo olhar nos nossos olhos. Enfim, são leituras, né? Tem livros também que ajudam a entender, né, essa forma de leitura. Mas observar o seu mentoreado é importante. Você pode entender muito mais observando ele do que simplesmente ouvindo, né? E assim, anote o que ele está falando. Se tem alguma coisa que você quer explorar, algum comportamento dele que você quer ajudar a ele melhorar, né? Anote nessa ficha, nesse estudo de caso, né? A tudo aquilo que você está ouvindo. Isso é super importante, porque lá na frente você vai poder até comparar as informações, né? Oh, ele melhorou nesse ponto, não, esse ponto aqui ele melhorou. Olha, porque o mês passado você disse que estava nessa altura, nesse problema ou nessa dúvida, como é que está? Você resolveu? Você tratou? Você que ajuda, né? Vai passando achando que tem mais coisinhas aí, por favor. Para cada encontro, quando você se prepara, sempre reveja, use essa ficha para você ter noção do que foi falado na vez anterior. Ah, a gente tocou esse assunto, beleza. Quando você encontra ele, lembre que vocês falaram daquilo e como é que está a situação, como é mudou, melhorou, ainda não resolveu, né? Registre as perguntas baseado naquilo que foi falado para ver se houve evolução, se houve desenvolvimento dele, se ele conseguiu enfrentar ou resolver aquele ponto específico, que pode ser um ponto caracterial, pode ser um ponto, um problema no trabalho, pode ser um relacionamento. Isso ajuda muito porque você não somente consegue acompanhá-lo corretamente, mas mostra ao seu mentoreado mais uma ferramenta e mostra ao seu mentoreado que você está se preocupando muito com ele. Porque você chega a notar, a colocar num documento escrito, preto no branco, o que você percebeu da vida dele e como você pode ajudar, né? Então, terminou o encontro, oração, claro, e anote, anote sem dúvida, porque infelizmente o ser humano esquece, né? Diz Oséias que meu povo morria por falta de conhecimento. Meu povo morre por falta de conhecimento. Não saiu. Então acabamos esquecendo. Imagine, se você passa 2 semanas, 3 semanas, um mês, quando encontra de novo seu mentoreado, será que você lembra de tudo que foi falado? Então, isso vai lhe ajudar. O estudo de caso vai lhe ajudar, né? E, além de tudo, você pode usar essas informações para se preparar. Nós falamos aqui, oração, ore, peça ao Senhor, o que fazer respeito a um ponto específico. Isso é fundamental. Essa informação completa está dizendo como é que está o seu mentoreado nesse momento da vida dele, né? Isso é importante. Então, sugestão aqui, sempre confira o que falou, né? O que foi falado no encontro anterior.
ore a respeito das áreas que você quer trabalhar. Ah, esse menino tem dificuldade em dizimar. Por exemplo, a gente está falando de dizimar agora. O que eu vou fazer para ele entender que dizimar é o certo? Posso usar livros? Pode usar vídeo PowerPoint? Pode. Tem filme? Use. Quer ensinar? Ensine. Sempre lembrando que a melhor ensino é o nosso exemplo. Ou, muitas vezes, nós, que pai sabe disso? Nossos filhos, parece que não, mas estão sempre olhando para a gente. Tudo que a gente faz, eles repetem. Então, o nosso mentoreado é a mesma coisa. Ele vê nós fazer coisas que ele vai entender, ele vai repetir. Então, sempre sejamos um bom exemplo para ele e prepare as perguntas. Basicamente é isso. As perguntas, boas perguntas, são perguntas que estimulam, né? Tem um livro que fala sobre como perguntar. Eu vou ver se encontro aqui na minha livraria, senão vou procurar para vocês. Diz que existem perguntas e perguntas. Perguntas cuja resposta é sim ou não, são perguntas que não abrem nada, não abrem nada para debate. Perguntas que dizem como você fez aquilo, quando você estava naquele lugar, como é que você pensou em resolver? Tem que ser perguntas que estimulam o seu mentoreado a dar uma resposta, que não seja sim ou não. Por favor, Alexandre. Inclusive, esse é o tema da próxima aula, né? Como fazer Ah, boas perguntas. então, então vamos parar por aqui com esse assunto. Então, mas é bom saber fazer perguntas corretas, né? Vamos continuar então. Mentoria, né? Vamos ao próximo tópico. Mentoria é serviço. O mentor é o servo. Eu acredito que nesse momento todo mundo pensou em Jesus. Jesus lavando os pés, né? Não tem como não pensar no nosso maravilhoso Senhor Jesus, né? O mentor é o servo. O mentor, como Jesus disse, trata os seus discípulos como amigos. Ele disse: Eu vos trato como amigos, então eu vos digo o que eu posso dizer a vocês, porque vocês são meus amigos, não são conhecidos, não são pessoas assim, que passaram na minha vida uma vez. Vocês são como amigos e como amigos Jesus tratou. Nós somos servos dos nossos mentoreados. A pessoa que recebe mentoria pode já saber o que está acontecendo, mas muitas vezes não consegue colocar em ordem o que já sabe. O que aconteceu com os discípulos? Jesus falava, mas eles ficavam voando. Eles tinham entendido, mas não estavam conseguindo ligar os pontos. Eles tinham entendido o que Jesus falava, daquele típico assunto, daquele argumento, daquele povo, da postura dos fariseus, mas mesmo assim, quando Jesus falou, cuidado com o fermento dos fariseus, o que eles pensaram? Ah, porque a gente não trouxe pão. Rapaz, era inacreditável. Mas às vezes o nosso mentor está assim. O nosso mentor, mesmo que ouviu, ele não consegue colocar em ordem, porque ele já sabe. Eles tinham entendido que Jesus estava falando aquilo. Mas naquela hora, o fermento eles ligaram com o pão. E Jesus disse: Mas não multipliquei pão para vocês? Não multipliquei peixes para vocês? Será que o problema é o pão? Está faltando pão aqui? Né? Ele se referia ao fermento dos fariseus. Então, nós precisamos, como mentores, ter esse cuidado. Não sempre o nosso mentoreado vai entender, vai sacar na hora o que nós estamos ensinando para ele. E o bom de um mentor é que nós, mentores, temos a capacidade desenvolvida, né? Voltamos ao argumento, ao exemplo que Alexandre fez hoje do meu trabalho. O mentor detecta os problemas. Então, quando Alexandre me chamava para algum problema que ele tinha, por exemplo, faltava luz, né, lá no ático, lembra, Alexandre? O problema não era a lâmpada. Tinha que fazer toda a fiação do ponto de luz que estava lá em cima, tinha que colocar uma canaleta em que o fio fosse embutido na canaleta,
tinha que fregar a canaleta com parafusos, porque senão não podia, né, segurar, porque ela tinha madeira, enfim, tinha gesso. Então, a gente detecta os problemas. Não é só ligar a luz. Para a luz ligar, eu tive que comprar canaleta, comprar fio elétrico. Isso, a gente, quando inventou, a gente consegue enxergar o problema inteiro, né? E no caso do nosso mentoreado, nós precisamos detectar o problema que está, ah, como é que é a palavra aqui? Que está incomodando ele, que está assolando ele. E nós temos a capacidade para trazê-lo à superfície. Nós devemos ter a capacidade de trazer à tona aquela nuvem que às vezes passa nos olhos do nosso mentorado que não quer falar, mas nós com um simples olhar conseguimos perceber que alguma coisa não está bem. Alguém já foi na mãe, na casa da sua mãe ou do pai? Mas a mãe, isso, né? E nossa mãe, até no nosso tom de voz, disse o que foi que aconteceu. A gente nem disse nada, mas foi só olhar da nossa mãe, só ouvir o nosso tom de voz, que ela sabe que alguma coisa não está bem. Esse é o nível que eu estou pedindo para vocês. Esse é o nível que nós devemos alcançar como mentores. Saber detectar os problemas na vida do nosso mentoreado e ajudá-lo a superá-los. Não resolver para ele, ajudar a superar. Serviço significa fazer tudo o que for necessário para que o mentoreado seja bem-sucedido. Ele que tem que ser bem-sucedido. O nosso papel é de treinador, é o de mentor, é aquele que está ao lado, né? O mentor deve usar as ferramentas que possui em sua caixa de ferramentas, né? Falamos já aqui, de acordo com a necessidade do mentoreado e buscando meios de servi-lo melhor. Aborde cada situação da mentoria ajoelhado. Nós não vamos conseguir ajudar nosso mentoreado com as nossas capacidades físicas, humanas, porque muitas vezes o problema do nosso mentoreado é espiritual. Muitas vezes o problema do nosso mentoreado é um problema emocional, é um problema de autoestima, ou pode ser um problema financeiro. Qualquer problema que esteja na frente dele, que esteja trabalhando ele, que esteja na mente dele, que esteja tirando o sono dele, é somente uma pessoa que pode nos direcionar. É o Espírito Santo. Como é que nós falamos com ele? Através da oração. Nós, como diz bem aqui, nós somos instrumentos. Nós somos usados pelo Senhor para tratar os filhos dele. Pode parecer simples, mas é uma grande coisa nós colocar à disposição do nosso mestre para ser usados por ele. Eu sempre digo, o maior interessado é Deus, o maior interessado é ele. Nosso papel é se colocar à disposição do Senhor. Tem um trecho na Bíblia que eu gosto particularmente, está escrito que está em Lucas. Não vou lembrar agora porque deu um branco. Se é 10, 7 ou 17, 10, não me lembro. Mas diz que quando o servo serve o Senhor, prepara para ele a refeição, a mesa, ele diz assim, nós somos servos inúteis, porque fizemos apenas aquilo que devemos fazer. Ou seja, nós fizemos nada. Nós não devemos servir ao nosso Senhor com todos os nossos dons, com todas as nossas forças. E, às vezes, trabalhamos o dia inteiro e não fizemos nada demais que nosso dever. Quando nós estamos servindo, não estamos fazendo nada mais que Jesus pediu para nós, para ser servos. Para mim, esse conceito é muito claro. Esse conceito é muito claro. Eu espero que seja isso para também para vocês, né? O presidente da Borden Corporation mentoria a pessoa-chave da empresa servindo. Interessante a frase dele, olha, leia comigo. Cada manhã, quando acordo,
encontro-me com o Senhor e começo a escutar a sua voz. Olha que coisa linda. Nesses momentos, eu peço que ele traga à minha mente a necessidade dos homens-chave que estão diretamente subordinados a mim. À medida que penso nas suas fraquezas, eu planejo meu dia. Ele trabalha o seu dia em função da ajuda que irá dar aos seus subordinados. Ele planeja o dia dele em função das tarefas que ele pode assumir, que ele pode cumprir, para deixar a vida dos subordinados mais fácil. Ele se dedica inteiramente à oração e a planejar o seu dia para ver como é que hoje eu ajudo o João, a Maria e o Pedro. Olha que lindo. Ah, vou fazer o que hoje? Não tenho nada para fazer. Tem certeza? Tem certeza que você não tem alguém para ajudar? Eu passei alguns meses, o Espírito Santo me incomodando, porque tinha algumas coisas que eu tinha que falar para uma pessoa. E eu pensava, não, eu vou incomodar essa pessoa. Não, eu vou incomodar essa pessoa. Tem como eu Alexandre. Ah, vou parecer chato. Mas sabe o que é? Foi a melhor coisa que eu fiz foi falar com a pessoa. Ela me agradeceu, porque ela não estava enxergando do ponto de vista dela quais eram os problemas que ela estava enfrentando. Eu, por estar fora, por sentir-se incômodo, acho que foi Deus que me disse, vai lá, fala com ela. Senhor, mas será que... Vai lá, fala com ela. Mas você parece chato. Vai lá, fala com ela. Isso rolou mais de um mês, até que eu, né, fui lá e foi a melhor coisa que eu fiz. Isso que foi a melhor coisa que eu fiz foi a pessoa que foi falar que me disse. Porque ainda achava, quando estava lá, que não era para falar daquilo. Mas assim, como eu disse antes, o maior interessado é Deus. Deus queria que eu tocasse esses assuntos com essa pessoa. Então, acredito eu que nós precisamos nos dispor, né, a ser usado por Jesus, porque com certeza ele sabe exatamente o que precisamos dizer na hora que precisamos dizer. Ele coloca os mentoreados ao nosso alcance, é, ao nosso cuidado. Essa é a palavra. Porque sabemos que nós conseguimos cuidar dele. Se por acaso o Senhor suspeitar que nós não conseguimos cuidar de alguém, ele não vai colocar a nosso cuidado. Pode ter certeza. Mentorear, então, não é uma ciência exata. Quem dera fosse, mas não é. Porque nós somos falhos como pessoas. Mas mentorear alguém, isso sim, é usar tudo que há na sua caixa de ferramentas e dividir isso com liberalidade, tudo com mentoreado. Faça tudo o que está ao seu alcance. Compartilhe, sirva, seja de apoio, desafie, ouça, converse. Né? Como mentor, sua tarefa é conduzir a pessoa ao próximo nível. Qual é o próximo nível? O próximo. Como um dos degraus, né? Então, para isso, você precisa usar tudo o que você tem a seu dispor. Veja na sua caixa de ferramentas qual é a que mais se adapta na situação, qual é que mais o seu mentorado precisa e dê atenção nele nesse aspecto. Né? Vamos conversar um pouquinho agora. O que você pensa sobre essa frase que a gente escutou no começo da nossa aula? Percebi que na prática da mentoria devo me colocar inteiramente à disposição. O que eu puder aproveitar, eu uso. Mentoria é, em resumo, eu dando tudo de mim. E mais, alguém quer compartilhar suas caixas de ferramentas? Né? O que você costuma usar? Quais as coisas que você gosta de usar? Eu uso mais isso, eu faço mais isso, eu gosto de fazer mais isso. Né? E eu lembro que o pastor Rafael, lá do Amarandu, porque eu venho de lá, né? Ele dizia assim, sexta-feira para mim, eu não quero ver crente. E quando ele fez essa afirmação na igreja, todo mundo ficou escandalizado.
Mas por que ele falou isso? Porque disse que a sexta-feira é o dia de ele sair com seus oicóis. A sexta-feira é o dia que dedica a evangelização. Se não for sair com o crente, não vou evangelizar. Aí dizia eu, sexta-feira. Então, essa ferramenta era dele, né? E eu ainda não consegui aplicar pessoalmente. Mas ele gosta, ele sexta-feira, diz aí, não quero ver crente, né? Sexta-feira ele sai com os iguais, problema de trabalho, ex-amigo de faculdade, conhecidos, pessoal da célula que acabou de entrar na célula, então tem que ser alguém que tem que ser acompanhado, né? Novos mentoreados, pessoas que querem conhecer Jesus. Então, Só cada um tem uma explicar, né, ferramenta. que Qual é a oikos, sua? Diga. só explicar que oikos é a palavra grega para pessoas da sua casa, né? E a gente Sim, aplica nesse movimento Igreja em Células, que são as pessoas que nós estamos evangelizando para Jesus, né? Então, o Rafael, toda sexta-feira, ele dedica tempo para estar com pessoas que ele está criando vínculo para ganhar para Cristo. Oi, pós. exatamente. Outra definição são as pessoas do círculo de influência, né? Podem ser os parentes, podem ser amigos, tudo que está ligado àquela pessoa que está com vocês, né? Na célula ou no seu círculo de amizade. Eu, tá vendo? Eu respiro célula, até os termos são os mesmos. Então, alguém quer compartilhar sua ferramenta conosco hoje, para a gente bater um papinho aqui? Eu queria até bom a gente saber se vocês estão entendendo esse conceito de caixa de ferramentas, né? Como a gente tem em toda a aula, a gente dá para vocês algumas ferramentas, lembra? Dica de filme, alguma dinâmica que você pode usar, um quebra-gelo para você usar com o seu discípulo. Isso são ideias de ferramenta. Esse livro, né, que eu lancei é uma ferramenta, livros. Né? E na última aula, nós vamos apresentar para vocês a lista de todos os filmes que a gente indicou aqui ao longo desse módulo 1. Né? Então, ferramentas nossa bagagem, nossa experiência também, ou habilidades que a gente usa para acompanhar pessoas, habilidade de ouvir, ou encorajar, né? Tem várias. Eu estou esperando a pergunta da Leda. E a pergunta da Leda é aquela que deixa a gente meio sem graça, porque ela faz a pergunta, não espera. Qual é a pergunta, É Leda? sempre uma pergunta muito boa. Cristiano, mas faz aquela pergunta aqui. Vai lá, o dedinho. E aí, Raimundinho? Quais são as vossas ferramentas? Vocês costumam fazer com o seu desmentoreado? Quem quer falar, gente? Fiquem à vontade. Alguém quer falar hoje? É que a gente não entendeu nada. O cara fala enrolado. Não, deu para entender? Espero que sim. Sim, deu para entender, sim. Ah, que bom. Obrigado pelo feedback. A gente ainda não tem mentoreados. A gente não tem mentoreados, né? Eu só tenho um mentor, né? Mas não tenho ainda pessoas que eu estou mentoreando. Eu tenho nenhum dos dois. Mas a gente vai chegar lá. Em nome de Jesus. Então, pegando esse gancho, se permitir, né? Quais são as formas de você ser mentoreado nesse momento? Que é que te mentor? Discipulador, no caso. Vocês costumam fazer o quê? Como é que se desenvolve? O que você está aprendendo com ele? Eu posso falar que o Pode, mentor de Fabiano indicou ele para fazer esse curso, tá vendo? porque É verdade. ele quer preparar os dois para É, mentorearem pessoas. Então, olha aí, é verdade. esse mentor é bom. Ele sempre foi excelente, né? Ele me ajudou em diversas coisas, diversas até libertações, momentos que a gente estava com problemas sérios no casamento, eu estava com problemas pessoais, né? Eu mesmo, com minha vida. O Zé Carlos, ele acompanha ao longo bastante tempo, nunca abandonou, nunca
nunca está indisponível, né? Ele cobra o tempo todo, vamos orar, vamos conversar, vamos nos unir, né? Nos reunir, né? Ontem mesmo no culto, ele estava cobrando lá. E aí, Fabiano, que dia vai ser da semana? Ele é Tá vendo? bem persistente, ele é um grande Então, mentor. Eu aprendam com, acredito que porque, ele vai usar esse livro com você, viu? Porque ele já tem o É, dele. então, isso é importante. Você percebe a forma de ele fazer. Isso é o que tem que ser aprendido, né? Eu, eu aqui em Curitiba, deixar sabe dessa história, rapidamente comecei a frequentar uma igreja, que eu acredito que Deus colocou a gente lá, a gente, que digo eu e a minha esposa, a Márcia, né? Porque a igreja que estava crescendo e precisava de alguém que tivesse entendimento sobre discipulado, célula e tudo mais. E, e nós fomos ensinando, né? Então, a gente percebe que nosso papel é de ensinar o que nós temos aprendido. E uma das coisas que a gente percebeu dentro dessa igreja é que justamente as pessoas não estavam sendo discipuladas, por isso não conseguiam discipular. Como eu falo também no meu livro, para você dar, você tem que receber. Se você não recebe, se você não for discipulado, se você não recebe o carinho, o cuidado, como é que você vai passar, né? Se você não tem essa absorção, não tem esse ensino, né, de cuidar, eu estou sendo cuidado por alguém, como é que você vai cuidar de outra pessoa? Então, realmente isso dá o que recebe, né? Então, você está recebendo um Uma coisa curso, para E, depois pastor, aplicar, né? tá bem, culturalmente, nas nossas igrejas, a gente tem essa questão bem impregnada da hierarquia. Então, quando a gente coloca líderes e mentores, discipuladores, normalmente essas pessoas elas já se acham numa hierarquia assim, um pouquinho superior, pelo menos sobre um, né? E eu já vi assim, muitos, eu não sei como é que eu chamaria, mas abusos espirituais, não sei. Mas de pessoas assim, olha, vai buscar minha filha na escola, ou faz isso, como se aquela pessoa, né, que está sendo discipulado. discipulada, mentoreada, que tivesse que estar servindo, né? E como se precisasse desenvolver naquela pessoa o serviço através de ordens, e não através de um exemplo de vida de serviço. Como fazer para mudar essa mentalidade nas igrejas? Excelente. Viu? Infe- Chegou a perguntinha. Chegou a pergunta da lenda aí. e esse tipo de situação gera muita frustração Transtorno, né? sobre esse tema. Por isso, muita igreja desiste, né, desse tipo de proposta, porque muita gente fica ferida, né? Eu já experimentei esse tipo de situação. Numa época que há um bom tempo atrás, acho que mais de 15 anos atrás, eu era líder de um pequeno grupo e o meu supervisor gostava de fazer esse tipo de coisa. Gostava de testar a gente como liderado, né, dele, mandando a gente fazer algumas coisinhas para servi-lo. Tipo, vai lá, pega água para gente, faz isso aqui. E eu ficava muito incomodado, porque existia um sentimento de superioridade. E você tem que aprender a servir me obedecendo. Então, isso não tem nada a ver com o que Jesus ensinou, né? Porque a gente tem que obedecer mesmo a Jesus, né? E essa pessoa, né, às vezes se coloca assim, né, como o seu superior, que manda em você e que você tem que obedecer a tudo. Na verdade, a gente tem que aprender uns com os outros o valor do servir, mas não deve ser uma coisa imposta, não deve ser assim, até porque o maior de todos é quem serve, é quem mais lava os pés, não é isso que Jesus ensinou?
Então, eu não estou... Porque na ótica do mundo, quanto mais pessoas me servem, maior eu sou. Mas na ótica do reino, quanto mais pessoas eu sirvo, maior eu sou. Então, eu não devo usar uma hierarquia para me prevalecer, me beneficiar, ou mandar nas pessoas, ou fazer com que elas percebam que eu sou superior a elas, né? Não deve ser assim. Não foi assim que Jesus ensinou. E o discipulador, como a gente viu na aula de hoje, ele é o servo. Então, quebra muito esses conceitos errados, né? Que algumas igrejas, infelizmente, absorveram, né? Agora, claro que na igreja existem líderes, não é isso? E, biblicamente, existem dois níveis de liderança, o presbítero e o diácono. E nós, como ovelhas, né, ou como igreja, nós devemos a eles uma lealdade, né, e uma submissão. Mas não é uma submissão cega, né? É uma submissão bíblica, porque no final das contas todos devemos submeter uns aos outros. Não esqueçamos isso, né? E claro, nós devemos respeito aos líderes, porque eles também foram colocados por Deus para nos ajudar, mas eles são servos de todos nós, né? E nós devemos aprender a trabalhar juntos em harmonia. E, então, esse negócio de eu falo mais alto e você tem que calar tua boca e você tem que me obedecer e o que eu disser é lei, acho que não é bem por aí. Acho que as pessoas elas são desafiadas. E como nós estamos falando no curso, os alvos, na verdade, do mentoreado devem ser alvos do próprio mentoreado e não do mentor para o mentoreado. O mentor ele desafia, ele lança propostas de crescimento, mas é o mentoreado que precisa dizer: eu quero esses alvos para a minha vida, eu quero ser desafiado e eu quero crescer buscando esses alvos para mim. Não deve ser o mentor mandando ou obrigando o discípulo a fazer o que ele quer, a fazer o que ele está mandando, né? Então, isso realmente gera muito abuso, né? Muito abuso espiritual, né? E eu já vivi situações assim, constrangedoras, né, de abuso, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, mas no reino de Deus não é assim. O reino de Deus é um reino de amor, justiça e paz, de serviço, né? Então, os maiores do reino são os mais servos. E por isso que a gente tem falado isso aqui nas aulas, né? O mentor, ele é um servo. Ele não é o mandatário, ele não se beneficia do seu discípulo. Na verdade, é o contrário, é o discípulo que se beneficia do seu mentor. É ele que quer aproveitar o que ele puder do seu mentor para aprender, para crescer, né? Então, o mentor é o servo, né? Essa é a ideia bíblica, inclusive, e é o que a gente está passando aqui em todas as aulas, né? Eu não mando, eu não posso manipular o meu discípulo, eu encorajo, eu ajudo, né? Mas é ele que é responsável pela vida dele. Então, a gente desafia, mas é o mentoreado que precisa dizer: eu quero esse desafio, eu não posso impor a ele, né? Então, precisamos tomar muito cuidado para não deixar com que as relações se tornem relações manipuladoras, né? E abusivas, porque infelizmente tem aos milhares por aí, muitos. Às vezes pastores que dizem assim: olha, se você não fizer isso, ou se você sair da igreja, Deus não vai te abençoar, sua vida vai dar para trás, né? Quem já viu esse tipo de conversa de pastor, né? Isso é manipulação, né? Cada um é livre para permanecer, para sair, para ficar, né? Nós temos que orientar biblicamente, mas não ficar jogando pesos, né, para as pessoas, né, e manipulações. Eu creio uma coisa, completando, né, que tu falou, que se nessa igreja que tu está falando, Leda, tem essa postura, e eu fico pensando que alguém ensinou dessa forma para a pessoa que quer mentorear você. Então, o erro está lá atrás, né? Não é nem a pessoa que está
que é da sua cabeça, não creio que seja casos isolados. Pelo que tu está falando, parece uma prática, né, comum. E é possível reverter, com certeza. A gente tem que, como disse Alexandre, tem que voltar à palavra. O que Jesus ensinou? Jesus ensinou que tem que servir e lavar os pés. Ou lavar os pés. Alguém já fez algum retiro, teve os pés lavados por irmãos? Porque se vocês viram aquilo, e eu fiquei constrangido. Primeira vez, eu fiquei constrangido. Porque, meu Deus, agora o cara está lavando meus pés. E, assim, esse é o conceito do servir. Então, como bem falou Alexandre, voltemos à palavra. Se acontecer normalmente, irmão, irmã, não é bem assim. E eu posso ajudar vocês, posso fazer esse serviço para vocês, mas que tem a responsabilidade do meu crescimento é o Senhor, é a Senhora. Que tem a responsabilidade do reino e que tem a responsabilidade de me ensinar para ser um bom discípulo é o Senhor, sou eu, né? Eu uso muito uma frase que aprendi no curso de casado, pode parecer que não tem nada a ver, mas na verdade eu acredito que se encaixa. Diz que quando eu fiz o curso de casados para sempre, né? E nesse curso, o irmão que estava dando o curso, né, o ministro do Ministério da Família, pastor Francisco, ele diz assim, falando comigo, então isso é para os homens, né? Dizia assim, quando a gente estiver na frente do Senhor, ele vai perguntar para nós, o que tu fez com a mulher que eu te dei? Naquele momento, ainda hoje, quando eu penso nisso, eu não sei vocês, mas pega na garganta, eu olho para minha esposa e digo, o que eu estou fazendo com a mulher que Deus me deu? Aí, passando para a nossa aula, o que você vai dizer para o Senhor quando eu perguntar para você o que você fez com os discípulos que eu te dei? Está tratando bem ou está tratando mal? O que você fez com a discípula que eu te dei? Você abusou dela? Você aproveitou o seu papel para fazer o errado? Ou você fez ela uma mentora, uma discípula que me segue e faz as coisas certas? Né? Quer dizer que essa questão de líder, né, o mentor, né, já passo. É tão importante que na nossa igreja hoje, que estamos congregando, estamos pensando de mudar o nome de curso de líder de célula para curso de líder servidor na célula. Porque líder, a pessoa acha que lidera, que comanda. É exatamente o contrário. O líder não comanda, o líder serve, né? Então, até a nomenclatura, já até o conceito da palavra, precisamos reverter, porque as pessoas acham que líder, nós temos 50 gramas de poder, né? E com isso eles exercem o poder. Mas não é nada disso. O curso de líder se faz assim, se chama assim porque chama a liderança de Jesus. Jesus nunca disse não para ninguém. Uma vez ele brigou quando disse não ofendam o Espírito Santo. Não será perdoado. Mas em todas as outras ocasiões no Evangelho, você procurar, Jesus nunca dizia não. Jesus dava um jeito de ensinar as pessoas de forma diferente de fazer as coisas. Então, Jesus sempre serviu. Esse é o exemplo. Pode falar, Alexandre. Eu queria dar o exemplo de uma vez um discípulo meu colocou uma palavra muito dura na rede social, né? Aí eu fiquei, meu Deus, é muito dura essa palavra, né? Eu achei que essa pessoa se posicionou muito dura, né? E tem a ver com esse momento político do Brasil, né? E aí, o que é que eu fiz? Eu fiquei incomodado, fui conversar com essa pessoa, né?
E eu fui dar a minha opinião para essa pessoa. Digo, olha, eu acho que esse texto se colocou, eu achei muito duro, por isso, por isso, por isso. Eu li assim, percebi assim. Ajudei a pessoa a pensar, a refletir no que ele escreveu, que essa pessoa escreveu na rede social, né? Mas eu não disse para essa pessoa assim, ó, tu tem que tirar, tu tá errado, né? Rapaz, que tipo de crente é você? Por isso, blá, blá, blá. Eu não dei pancada nessa pessoa. Às vezes o discipulado parece mais discipaulada, né? Mas não é discipaulada. A gente está ajudando uma pessoa em amor, a gente esquece disso, né? E então eu só falei para essa pessoa, olha, eu acho que eu não faria isso. E também, né, expliquei, olha, talvez a sua forma de lidar, você pode falar de outra forma e tal, mas cada um é livre, né? E eu deixei claro para essa pessoa, você não é obrigado a fazer o que eu estou dizendo, não, né? Eu só estou dizendo o que eu vi, o que eu achei do que você postou, né? Então, o trabalho de uma mentoria é muito assim, não é com imposições, não é com você tem que fazer isso, você. Agora, é claro que falando numa questão de liderança de igreja, né, como a Leda pontuou, né, então, e a questão da hierarquia de igreja, né, como é que fica? A hierarquia da igreja, né, por um lado, ela tem também digamos assim, ela tem uma função também de disciplinadora, né? E vai ter situações em que o líder, né, o pastor, né, o presbítero vai precisar agir com a postura disciplinadora. Por isso que envolve vai ter momentos que vai ter que ter uma postura disciplinadora diante do pecado, diante de situações de mau testemunho, mas até nessa hora de disciplinar alguém, nós precisamos fazer com brandura, né? Porque diz a palavra de Deus. A gente tem que fazer em amor, né? Fazendo a pessoa se sentir amada, até na hora de disciplinar. E não chegar e falar duro e pai, às vezes te magoa a pessoa de tal forma, né? Que isso não é assim, né? Que o trabalho do servo de Deus deve ser, né? Mas deve ser como um pai, né? Cuidando de um filho, né? Com zelo, né? Mas vai precisar, por vezes, tratar com mais disciplina, né? Em algumas situações, né? Olha, você vai precisar ficar um pouco de fora desse seu trabalho ministerial, porque você precisa, né, de um acompanhamento específico, porque você está falhando nessa área, o seu testemunho não está saudável com o corpo de Cristo. Então, por zelo, vamos ficar um tempinho, né, longe desse tipo de trabalho, mas entende? Quando existe uma disciplina específica, né, quando há um mau testemunho, um pecado, né, então, mas mesmo assim, quem vai aplicar a disciplina é com muito zelo, com muito amor, com muito cuidado, não ferindo, machucando uma pessoa, né? Mas com amor, com brandura, né? Então, nesses casos, né, vai ter casos assim, que o discipulado envolve uma liderança pastoral, uma liderança sobre uma ovelha que está com um mau testemunho, né? Então, nesse caso, ele vai precisar usar, digamos assim, o poder da hierarquia, né? Mas sempre no tom curador, restaurador, né? Não num tom grosseiro, num tom, né, que mais fere do que ajuda o outro, né? Infelizmente, durante muitas vezes a igreja tem falhado nessa hora da disciplina, né? Mas também é tema do próximo encontro. Então, a gente desenvolve mais isso na próxima semana. Eu pessoalmente gosto eu aprendi com a Bíblia, né? Que o que Paulo disse, que exortar. Exortar é repreender com amor. Então, às vezes você precisa repreender, mas com amor, né? Então, exortar é que nós somos chamados a fazer, né? Caso haja erro, tem que exortar, né? Ou seja, repreender, porque se tem um erro sério, tem que ser repreendido. Mas como? Esse é assunto da próxima aula. Vamos lá. Estou dando spoiler. Não dá Vamos lá, spoiler, vamos cara. Vamos lá. continuar.
Vamos falar da reflexão de hoje. Isso. Vamos contar uma historinha muito interessante para vocês, né? Olha essa casa muito linda, né? A história conta que um milionário promoveu na casa dele, numa uma mega festa, uma mansão dele, né? Uma festa, e a um certo momento dessa festa ele mandou para a música e olhando para a sua piscina, uma piscina bem diferente, cheia de crocodilos australianos, ele desafiou os seus convidados. O que ele falou? Que pular nessa piscina e conseguir atravessá-la no meio dos meus crocodilos e sair vivo do outro lado, ganhará todos os meus carros. Alguém se atreve, alguém se habilita. Imagine os convidados espantados, né? Todo mundo ficou calado. Quem é o louco que vai se jogar nessa piscina? Mas o milionário, né? Querendo desafiar todo mundo, disse: olha, para quem pular nessa piscina, atravessá-la de ponta a ponta, sair vivo do outro lado, eu vou dar os meus carros e também meus aviões. Alguém se habilita? O silêncio, né, reinou, né? Aquele silêncio ensurdecedor. E aí, mais uma vez, ele certo de que ninguém iria fazer isso, né? Além dos meus carros, meus aviões, eu ofereço as minhas mansões, né? Então, eu vou oferecer tudo que eu tenho. E nesse momento, alguém salta na piscina. A cena é de terror, né? Impressionante. O cara que está na água começa a lutar com os crocodilos, se defende, segura a boca de um, agarra o rabo de outro, enfim, ele dilacerado, com a roupa rasgada, ele consegue, chega do outro lado, né? Muita violência, parece aquela cena de Crocodile Dundee, né? Aquele filme que tem o ator que até faz a barba com o facão dele, né? Enfim, depois desses minutos de terror e pânico, o corajoso homem, cheio de arranhões e hematomas, quase despido, sai desta piscina. Aí o milionário vai lá, feliz. Nossa, encontrei o herói. E aí, onde é que você quer que entregue seus carros? E o cara disse: olha, eu não quero um carro, não. Mas então você quer as minhas mansões? Não, eu já tenho casa, não preciso. Então, pelo menos você fique com meus aviões. Não, eu não quero aviões, sinceramente, não quero nada. Mas então, você, o que você quer? E eu queria saber quem é o cabra safado que me empurrou na piscina. Ele foi jogado, gente. Ele não queria entrar. Mas, enfim, né? Historinha, né? Perigosa essa historinha, que não acontece. Mas qual é o moral da história? Né? Que nós somos capazes de realizar muitas coisas que, por vezes, nós mesmos não acreditamos ser capazes. E para concretizá-las, às vezes precisamos de um empurrãozinho. Né? Às vezes a gente não quer se jogar, né? Não quer fazer uma empreitada, não quer aceitar um desafio, não quer fazer uma jornada diferente. Talvez a pessoa gostaria de ser missionário, mas não quer estar lá, talvez, né? Uma passagem de avião muda as coisas, uma empurrãozinha, a pessoa se encontra na Tailândia e vive uma vida ali, né? Mas, enfim, essa era a nossa reflexão de hoje. Vamos agora falar da nossa ferramenta preciosa, né? Nessa ferramenta de hoje, nós vamos falar dos 3 níveis de mentoria, né? Depois dessa nossa risada forçada dos crocodilos. Então, o primeiro nível de mentoria é o nível básico. Ele trata o fazer. Focaliza a solução de problemas, tornando-nos mais competentes, pois problemas, infelizmente, nunca faltam. O foco na competência nos ajuda a agir de uma forma mais eficaz e eficiente. Então, ajudamos a reconhecer comportamentos, postura errada, o que trazem problemas, né?
Esse nível básico é que nós chamamos de estilo de facilitador. Quais são as perguntas que estão nesse nível, nesse primeiro nível? O que você quer da vida? Como chegar lá? Quais são os seus objetivos? O que você pretende fazer? O que você quer fazer da sua vida amanhã? Qual é o trabalho que você quer fazer? Então, se trata do fazer, né? É o nível básico de mentoria do nosso discípulo, do nosso mentoreado. Estamos querendo saber o que ele quer fazer, né? Do seu dia, da sua vida, né? Quais são os planos que ele tem. Então, é um pouco de dentro para fora, né? E depois temos um nível um pouco mais elevado, que é o nível que trata o ser. Ou seja, estamos falando o que a pessoa quer fazer no mundo, o que a pessoa quer ser, quem você é, por que você é assim, por que você não muda, por que você faz isso. Essas perguntas são perguntas que fogam o caráter da pessoa, né? E já estamos trabalhando a mudança dela. Estamos desafiando ela a se enxergar, a ver como é que ela é hoje, né? As perguntas são perguntas desafiadoras mesmo. Ou seja, você se aceita como você é, né? Você é isso mesmo, você não muda, você não quer ser outra coisa. São perguntas que mergulham um pouco abaixo da superfície. A superfície vimos no primeiro nível, né? Então, vamos descer um pouco mais a fundo e vamos querer entender qual é a identidade do nosso mentoreado. Qual é a motivação que o impulsiona a fazer as coisas que ele faz, né? Ah, porque você chega sempre atrasado, né? Ah, porque você faz as coisas desse jeito, né? Então, o estilo de mentoria é chamado de provocador. Você provoca reações no seu mentoreado, para que você possa tratar a resposta à provocação. É a causa e efeito. E eu digo alguma coisa para que mexa nele, para que ele me diga o que está sentindo. E aí, o que está sentindo? Voltamos ao nosso bate-papo de poucos minutos atrás. Nós precisamos saber a situação para poder tratá-la. Se há algum comportamento errado, isso tem que ser tratado. Como é que é tratado? Provocando, fazendo uma pergunta que mexe com a pessoa, né? E temos o terceiro nível. O terceiro nível já é o nível que trata a mudança desse seu ser. A pessoa não se aceita mais como é que ela é. Ah, eu não consigo mudar, eu não consigo mudar. Então, vamos trabalhar para isso, né? Então, se ajuda a pessoa a mudar seus paradigmas. A pessoa pode passar por um tempo de transição, isso é normal, porque ninguém muda do dia para a noite, né? Pode avaliar o rumo, os propósitos da sua vida, rever estruturas ou pessoas que se apegou, conceitos errados. Ah, mas gostava disso, mas isso não fazia bem para ti, então bora parar, né? Em geral, qualquer processo de mudança do nosso ser é um processo sofrido, é um processo que inclui dor, né? Dor porque precisamos virar a página. E virar a página dói, né? Tem a ver com feridas emocionais, geralmente, perdas, vulnerabilidade. Quando nós mudamos, temos medo de mudança, porque a mudança nos deixa vulneráveis. Nós somos, por ser um processo, e não é um botão que liga e desliga no nosso juízo, na nossa mente, quando estamos em transição, nós somos vulneráveis. Prevê quebrantamento, tem oração, tem quebrantamento, provavelmente pode haver choro, né? Isso é normal, porque quando nós somos quebrantados, nós somos o vaso que Deus quebra para fazer de novo, né? Somos um vaso na mão do oleiro, né? Quais são as perguntas? Quais são os propósitos de Deus para você? O que você precisa mudar para servir ao Senhor de forma correta? Por que você não muda? Por que você não vai mudar? Para onde vai? Né? Com o que você está andando? Por que você não muda? Né? Então, este estilo é um estilo que é confrontador, porque ele realmente nos coloca à frente conosco, né? Coloca a pessoa em confronto consigo mesmo.
Aqui são as mudanças, são as famosas perguntas que vamos falar semana que vem. Não percam a próxima aula de jeito nenhum, porque vamos aprender a fazer as perguntas certas para confrontar. Esse é o nosso filme de hoje. Filme maravilhoso. Um filme meio estranho como começa, mas ele fala de um papel tão importante e tão valioso que às vezes ele é muito desvalorizado. E não só em termos monetários. É desvalorizado às vezes pela sociedade. É o papel do professor. Esse professor, nesse filme, ele cobre um papel principal, um papel fundamental. Ele desperta um inteiro povoado, né, Alexandre? É um povoado, né? Ele desperta um inteiro povoado, elimina as diferenças, ele alinha as pessoas não só pelo caráter, não só pela idade, até as pessoas que têm deficiência, elas estão alinhadas, ele zera os preconceitos. Eu não falo mais porque o filme é maravilhoso, vejam esse filme, em algum momento vai ter hilários, engraçados, mas é um filme que traz uma transformação do ser, né? Como falamos aqui na nossa ferramenta. E deu uma De transformação dentro para fora, da né? comunidade inteira por mão de um professor. Muito É, lindo, assim, muito, acredito que vale a pena. é um filme turco. Musizi é o nome do filme, significa milagre. E conta, como o Maurício falou, a história de um professor que ele é, tipo assim, convocado pelo governo, né, de onde ele mora, para ir para atuar como professor no interiorzão. Só que lá é nas montanhas. Tem nem rua. É um lugar que ele, para chegar lá é bem complicado, né? E tem toda uma tradição, tem todo um jeitão da região. E aí ele chega para mudar completamente, porque lá não tem professor. O professor nem consegue chegar lá direito, mas ele resolve morar lá por um tempo e ele se torna um grande mentor para todos lá, especialmente para esse personagem. Meu Deus, qual é o nome do personagem? Ah, tu me pegou agora. Meu Deus, eu Mas sabe uma esqueci o coisa nome dele. interessante? É que vocês vão ver que ele consegue, porque o governo não deu uma escola para ele. O que vocês vão ver o que o professor faz para ele conseguir o dinheiro para construir a escola. Eu lembrei Gente, do nome. O nome é dele o é que eu Aziz. vou fazer. Aziz. Aziz é esse É deficiente, né? verdade. Dessa É foto aí. E ele se torna um mentor de uma pessoa rejeitada ali naquela região, Fala mais, cheia não de fala mais, deficiência. não Só que fala assim, mais. o filme, ele é um filme dramático, mas ele tem alguns momentos de humor que é muito engraçado. Então, ele vai do humor ao drama de uma maneira bem interessante e leve. É uma história para todo mundo. E a gente passou aqui em casa. Meus filhos amaram essa história. Eu, quando Muito bonito, vi, muito bonito. chega um momento da virada do filme, dá uma virada. É bem forte, eu chorei, assim, é uma mensagem muito forte esse filme. E ele é muito Acho que bom. está na Netflix, né, Alexandre? Bom, Acho que está na Netflix isso aí. eu acho que ele está na Netflix. Agora, Tá na Netflix. existe uma continuação do filme, que é a parte 2, que é esse Eu não aqui, vi isso aí. Milagres do Amor. Eu não encontrei isso Pois aí. é. Eu vi esses dois filmes. Eu acho que esse tem na Prime, Amazon Prime. O 2 tem Beleza. na Amazon Prime e o 1, que é o Musisi, né? Tem no Netflix. Né? Pelo menos quando eu assisti, era. Né? Então a gente tem que procurar direitinho. Mas são dois filmes fantásticos que vale a pena assistir com toda a família, porque a lição é muito forte e tem tudo a ver com o tema desse curso, Mentoria e Discipulado. Inclusive fala de casamento. Né? Então é muito interessante, né? Essa questão de casamento arranjado, que é a parte mais engraçada do filme. Vale muito a pena, viu? Acredito que o que ensina é a vencer desafios. E aqui os Isso. desafios que o professor encontra são enormes, tá? Glória a Deus. Então, Glória a Deus. agradecemos a todo mundo por esta aula, né?